Um inscrito, mano, o Cauê patrocinou um gift card de R$100. Quem fazer esse desafio agora, deixar like de mão fechada agora, irá concorrer esse sorteio, beleza? Então, vamos lá, você vai ter que deixar like com a mão fechada agora, mano. Você vai ter que dar um jeito de deixar like com a mão fechada. Então, vou contar até 5, você tem 5 segundos para fazer esse desafio do like, beleza? Deixar like com a mão fechada e se inscrever também, beleza? Então, vamos lá, 5, 4, ó, tá acabando em 3, 2, 1, 0, ó, 0. Se você conseguiu, será, Rito? Será que você conseguiu? Se você não conseguiu, você comente aí se você conseguiu, beleza? Também compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? É isso mesmo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, que esse vídeo tá fera demais. Assistem até o final aí, beleza? Eita, morri aqui, né? Nem vi, nem tava prestando atenção. Mas de boa, o cara até tava de lança no modo clássico, mano. É, mano, até no modo clássico os caras é apelão, mano. Pô, mano, esse cara aí é um cabeça de mamão, rapaziada, mano. Cabeça de mamão aqui, ó. Como é o nome dele? Maisena? Não, Moisés. Então é isso aí, se inscreve no canal, como eu já falei, assista até o final. E é isso, hoje não tem piada, mano. Não tem piada nada. Cara, não tem nem piada, não tem nada. Mas então, assista o vídeo aí que o vídeo tá zoeiro demais. Que esse bug que tu vai pegar mestre muito fácil. Até mais fácil que minha avó de cueca, mano. Minha avó tava de cueca aí esses dias aí na rua. Mas eu não quero que vocês passem nesse canal super top, super fera aí, mano. Que comentar hashtag vim pelo Droid no último vídeo dele. O canal dele tá na descrição. Mas você ganha um salve meu no próximo vídeo, beleza? Então não se esquece lá, mano. Você dá uma moral pro cara lá, beleza? Se inscrevendo lá, que tá na descrição, e comentando no último vídeo dele, hashtag vim pelo Droid, que eu te dou uma moralzinha lá, beleza? Eu tenho um platina. Ah, não, já tá gravando. Eu tenho platina, não. Rapaziada, o Gugu quer me bater aqui, rapaziada, porque eu chamei ele de platina. Mas não, platina é bom demais. E hoje você irá sair da platina, mano, com esse bug super top, mano. Para você subir pra mestre, sempre tô trazendo um vídeo super top aí pra você subir pra mestre, pra você pegar bastante pontos mesmo, cara. Isso aí, fala com a rapaziada aqui, mano. E aí, rapaziada, tá de boa na lagoa. Mano, ninguém tá na lagoa aqui. Ninguém tá na lagoa aqui. Todo mundo tá em casa suave. Ninguém tá na lagoa. Você que tá na lagoa igual um sapo. E cara, mano, assista o vídeo até o final, que esse bug aí vai estar te ajudando demais. Bastante mesmo. E velho, tô no mapa aqui, ó. Meu Deus, no mapa ainda não, porque nem carregou aqui, porque o celular aqui é lento, né, Gugu? Fala pra rapaziada. É muito lento, rapaziada. Trava mais que o... Opa, calma aí, mano, que não foi no mapa bugatório. Eu vou ensinar no mapa bugatório primeiro, beleza? Rapaziada, entramos aqui, vamos estar caindo aqui em central, mano, que eu vou estar ensinando esse bug pra central, velho. Você vai subir muito ponto mesmo. Eu vou pegar essa tirolesa aqui, mano. Mano, dá umas travadas, fala pra rapaziada, desculpa. Desculpa, você. Caraca, tu é muito ruim, cara. Ó, e vamos estar vindo aqui, ó. Vou pegar a tirolesa aqui, que eu acho que vai ser mais rápido, beleza? Eu espero que ninguém vai lá, porque não vou tretar, mas aguarde aguarde mais uns vídeos aí, mano. Por essas semanas aí eu vou trazer, tipo assim, vai ser bug com gameplay, tá ligado? Eu imitando aí pra vocês, tá ligado? O Droidzinho jogando sério, porque vocês nunca viram eu jogando o Droidzinho jogando sério, beleza? Porque quando grava, mano, trava muito, entendeu? E esse aqui é o gráfico no mínimo, cara, mínimo não, né, cara? Eu não sei, é mínimo sim. Pegando a tirolesa aqui, belezinha, ninguém tá vindo, mano. O Droidzinho, vamos ali, vamos comer um hambúrguer? Não. Caraca, esse Gugu é muito doido, rapaziada. Se inscreve no canal dele, tá na descrição, tá bom? Sempre quando eu gravo o Gugu tem zoeira aqui no canal, beleza? E é aqui o bugzinho, mano, beleza? Rapaziada, velho, esse bug aí tá sensacional, tá, mano? Não sei se vocês já viram esse bug, mas é um bug super top que não está dando ban aí para vocês. Isso mesmo, não está dando ban para vocês. Ó, peguei esse pardoso aqui. Eita! Meu, olha a travada. Meu Deus, você viu, né? Não está dando ban aí pra vocês, então aproveite aí, mano. E você vai ficar até aqui, velho. Nossa, só camperando com esse bug super fácil. Achei minha arma aqui favorita de rushar, beleza? MP40, mano, gosta de MP40, você? Eu gosto, amo MP40. Ama? Você não ama não, rapaz. Você ama biscoito, comer, né, você? Eu amo comer também. Isso aí, moleque, tá certinho. Comer pizza? Tá certo. Então, rapaziada, o bug é o seguinte, mano. Você vai vir aqui na porta, vai estar correndo aqui na porta, beleza? Tem que deixar certinho. Deixamos certinho aqui, ó. Nós vai desligar a conexão. Opa. Vamos desligar a conexão da internet. Se minha internet é ruim já fica 99 o ping. Então nem preciso desligar, ó, rapaziada. Tem que desligar.
Então vamos correr agora, mano. Vamos correr demais, beleza? Se o seu personagem tiver meio gordinho, igual o meu irmão aqui. Meu irmão parece até um bolinho de chuva, né, Google? Ó, então vamos correr aqui. Se o boneco tiver gordinho, você corre, mano, pra ele emagrecer um pouquinho, beleza, rapaziada? Então vamos correr. Vou correr até aqui. Vamos correr de Central até Forge, beleza? Calma, rapaziada. Vamos lá até aqui, mano. Tá ótimo. Até aqui não. Vamos correr mais um pouquinho. Porque ela já tá falando que tá cansado, mas não tá cansado, não quero tá mentindo. Beleza, você já pode ligar a internet, beleza? Já vamos ligar a internetinha aqui. Já ligamos e vamos esperar voltar, beleza? Eu espero que minha internet volta. Porque essa internet aqui, mano, é meio maluca aqui. Beleza? O ping está 99. Já liguei a internet, ó. Vou dar uma conferida aqui porque sabe como que é, né? Ó, liguei a internetinha aqui, como vocês podem ver. Opa, continua correndo, mano. Meu boneco parou de correr porque acho que cansou. Ih! Meu Deus, me mataram. Aqui, como vocês podem ver, mano, eu tinha morrido lá, o cara tinha me matado. E eu estou aqui, mano. Aqui você dá pra você segurar muito ponto mesmo, cara. E tem como você matar, rapaziada, mano. Olha só, estourei até o barril, mano, atravessando, é isso mesmo. Mas eu gostaria de vocês não matar, senão vocês podem estar perdendo sua conta, beleza? É tipo isso, beleza, mano? Esse bug tá fera demais. Você fica aqui, mano, e tipo, basicamente sempre fecha aqui na central, beleza, velho? Esse bug você vai pegar mestre muito fácil, sempre, velho. Só trago bug de qualidade, bug top aí para vocês sempre aí, tá bom, rapaziada? E é nóis aí, mano. Tamo junto, tamo aqui dentro, beleza? O bug é igual ensinei pra vocês aí, beleza? E pra você sair também é muito fácil mesmo. É só você sair, eu vou correr, mano. Eu vou sair. Como vocês podem ver, vocês já viram o bug, beleza? Ó, já viram o bug, então eu vou tentar sair, beleza? Aí, ó, sair fácil demais, beleza, mano? Muito fácil mesmo, beleza, rapaziada? Muito fácil mesmo, olha. Deixa eu tirar até uma print pra thumb aqui, velho. Que o droid é na hora, mano. O print aqui é na hora. Print é na hora da thumb, beleza? Véi, esse bug aqui está super top para vocês estar fazendo, tá bom, cara? Você vai segurar bastante ponto mesmo, cara. Sério, velho. E tipo, se você quiser até testar em uma conta fake, sei lá, alguma coisa assim, você testa, mano, e você regaça os caras dali de dentro da casa, mano, entendeu? Os caras vão ficar doidos, rapaziada, com vocês aí, tá bom? E quem me mandou esse bug foi o Cauê, mano. O Cauê, meu Gugu tá aqui, o Gugu fala. E aí, rapaziada? Tu já falou e aí, mas tá bom. O Gugu é mito, rapaziada. Também se inscreve no canal dele, como eu já falei. O canal dele tá na descrição do vídeo, beleza, mano? Aqui na central aqui é muito da hora de loot. Você faz a limpa, mano, aí tu fica ali camperando ali. Você quer segurar pontos aí, ó, na ranqueada, muito da hora mesmo, muito da hora mesmo, tá bom? E é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo aí. É rápido demais, tá, mano? Meu Deus, rápido demais, tá bom? E eu espero que vocês consigam, mano, ganhar bastante pontos aí, tá? Você subir para mestre no Free Fire é muito fácil mesmo, né, mano? Muito fácil, mano, essa rambão aqui é muito da hora, muito boa mesmo. E eu quero trazer uma novidade para vocês aí, mano, se Deus quiser aí, velho. Semana que vem eu já, mano, o canal tem muitas melhoras aí, tá? Edição mais top, jogatina mais top, beleza, mano? Que eu vou estar ganhando PCzinho aí. Tá bom? Uma loja parceira nossa aí do canal. E vai ter bastante promoções aí pra vocês aí, ó, oficial. E quero que todos vocês abençoem comprando aí, tá bom? Mas logo mais eu vou estar falando mais a respeito disso, beleza? Vocês vão ficar sabendo. E vai ser, mano, live de qualidade também no canal. Vai ter, velho, cara, gameplay, tipo, eu mostrando o bug e, tipo, se eu tivesse com o celular bom aqui, eu tava o quê? Tava no meio da treta arregaçando os caras. Mas como trava muito quando eu tô gravando no meu celular, aí não tem como, rapaziada, aí não tem como. Mas já tô com o negócio aqui e tudo mais. E vai ser fera, tá bom? Mas é isso aí, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não sei a hora que você tá assistindo esse vídeo, não sei a hora. Mas que Deus, mas que você tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Ou também uma boa madrugada, né? Pode muitas pessoas ver de madrugada aí. E é isso aí, a granadinha aqui, eu vou tacar uma granadinha aqui. Eu já trouxe um bug, mano, um bug de granadas infinitas. Se você não viu,
vem no canal aí, beleza? Vem no canal aí, mano. Eu sou muito bom de tacar granada, sério. Sou muito bom. Tivesse um cara ali, já era. Mas isso aí, tá? Tamo junto. Compartilha esse vídeo aí se você não compartilhou com seus amigos, beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. É só mito que assista o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo você que assistiu aí até o final. Tá sempre assistindo os vídeos do Droid, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, mano, pra nós chegar lá aos 400 mil inscritos. Se inscreve aí. Não esqueça de ativar o sininho, que é muito importante. O YouTube às vezes não notifica aí. Então ativa o sininho aí, desativa ou ativa de novo aí, pra ver se buga. Mas tá bom, rapaziada. Muito obrigado pelo feedback também. Só tem que agradecer a Deus e vocês aí, tá bom? Então é isso aí, tamo juntasso mesmo. Muito obrigado, velho, de coração mesmo, obrigado mesmo de coração. E é isso aí, muito obrigado e valeu! Fui!